Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, vem mais uma vez a público demonstrar sua indignação acerca de como vem sendo tratado o orçamento das instituições da rede federal. O descaso e a desordem do governo federal em relação às contas públicas traduzem o sentimento das nossas unidades que desde segunda-feira, dia 28, têm sofrido com bloqueios orçamentários. Inicialmente, a restrição era da ordem de 122 milhões nos valores e empenho das instituições. O valor bloqueado agora sobe para 208 milhões, o equivalente a 8,16% da Lei Orçamentária de 2022. Somado ao corte de 184 milhões realizado em junho, as instituições já contabilizam um prejuízo de 392 milhões entre bloqueios e cancelamentos. Este é um trecho de nota publicada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, na manhã desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos repercutir a situação do repasse de recursos para a educação no Brasil nesta reta final aí do governo Bolsonaro. O que entidades como Andifes e CONIF, além de entidades sindicais também, pensam sobre a situação do financiamento da educação neste momento? E por que a gente está falando dessa situação do financiamento da educação? Exatamente porque nessa última semana o governo Bolsonaro ele bloqueou ali recursos que são destinados às universidades e institutos federais, à educação como um todo, mas sobretudo às universidades e institutos federais. Então o governo bloqueou esses recursos, em seguida se sentiu pressionado, acabou desbloqueando e aí voltou a bloquear os recursos. Então nós vamos aqui ouvir o presidente da Andifes, vamos ouvir dirigentes sindicais também para saber como é que está essa situação nesse momento. E aí, ficou curioso com esse assunto que a gente está trazendo hoje? Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Imagina o que é, de repente, você se dar conta de que tem a responsabilidade de efetuar pagamentos por serviços que são prestados a você e que você não tem mais os recursos para fazer esses pagamentos porque eles foram bloqueados, né? Então, é exatamente essa situação que está acontecendo com as universidades e os institutos federais depois que o governo federal resolveu bloquear os recursos dessas instituições aí. E isso aconteceu inicialmente ali no dia 28 de novembro. E aí, depois de uma repercussão grande, mostrando quão negativo é isso para a educação e para a sociedade como um todo, evidente, o governo acabou voltando atrás. E aí, né, liberou de novo que esses pagamentos pudessem ser efetuados. Mas, em seguida, o que faz o governo? Mais uma vez, ele bloqueia esses recursos. Então, essa história é uma história difícil de aceitar, mas ela aconteceu e a gente vai explicar para vocês aqui. A gente vai começar ouvindo a explicação do que aconteceu ali no dia 28 de novembro pelo presidente da Andifes, o professor Ricardo Marcelo, que é da Universidade Federal do Paraná. Ele explica ao programa Estúdio Ir da Globo News o que efetivamente aconteceu no dia 28. Então vamos ouvir o professor Ricardo Marcelo. Quinta-feira passada, isso era uma normativa específica, era o prazo para que todos nós, universidades, fizéssemos uma troca de rubricas, né? Quer dizer, isso é normal, é planejamento, ajuste de final de ano. Eu estava planejando agora colocar numa obra, eu vou tirar esse dinheiro da obra para pagar os meus contratos terceirizados para
para pagar a luz. Isso acontece com todas as unidades. O nosso prazo era, portanto, 3 dias úteis atrás. Todas as universidades fizeram um desempenho, por assim dizer, tiraram o recurso do empenho para poder fazer esses ajustes. E foi exatamente nesse momento em que a gente estava prestes a fazer um novo empenho, naquilo que para nós era mais importante, mais estratégico, é que os recursos que, segundo o governo, estavam disponíveis, foram retirados das universidades. Mas a grande realidade é que eles não estavam disponíveis. Os recursos estavam exatamente nesse momento de trânsito, de planejamento que acontece agora. E eu preciso ainda acrescentar uma coisa. Tem um decreto federal do próprio governo, que é do mês de fevereiro, que estabelecia que o último dia do prazo para os empenhos era 9 de dezembro. Então a gente chegar no dia de ontem, dia 28 de novembro, e retirar esses recursos, contrariando o próprio decreto do governo federal, e 2 dias depois de dizerem para a gente fazer os ajustes internos dos empenhos, parece que puxaram o nosso tapete. Então foi isso que aconteceu. Por isso que as universidades nessa retirada de recursos de ontem tiveram histórias internas diferentes. Houve aquelas que tiveram efeitos mais dramáticos. A minha universidade no Paraná teve, a Universidade de Pernambuco teve, outras universidades que fizeram menos ajustes tiveram um drama menor. Mas todas, absolutamente todas, sofreram esse drama. Então, como foi possível perceber da fala do professor Ricardo Marcelo, que é o presidente da Andifes, você tem uma expectativa de lidar com o orçamento, você ali faz as suas despesas de acordo com o orçamento que você tem, você chega até a empenhar alguns desses pagamentos, outros ficam ali na expectativa para empenho e tudo mais. Quer dizer, isso é a parte da dinâmica de quem precisa de fato fazer administração pública, administração aí dos recursos públicos em benefício de uma comunidade, nesse caso da comunidade acadêmica, da universidade, seja ela qual for. E aí, de repente, você tem a informação de que esse recurso não está mais disponível, portanto, você não pode mais efetuar os pagamentos que você havia planejado, ou seja, comprometimentos que você tinha ali de execução já não pode mais acontecer e você fica numa situação realmente muito difícil, como é explicado aí pelo professor Ricardo. Isso para uma universidade tem um peso, para outra tem outro, porque cada uma delas administra ali seu recurso de acordo com a sua realidade. A autonomia universitária também se dá nessa perspectiva. E aí as universidades administram seu orçamento de acordo com a sua realidade local. E tem aquelas que são mais ou menos afetadas por uma decisão como essa que o governo acaba de tomar. Mas aí a situação não para por aí. Vamos ouvir agora, porque depois de uma reclamação generalizada dos representantes de entidades mesmo como a Andifes, de reclamação do professor Ricardo, de reclamação do CONIF, que é outra entidade importante que representa ali os reitores dos institutos federais, o governo acabou recuando. E aí, quando houve esse recuo, o professor Ricardo faz a seguinte fala, vamos ouvi-lo. Depois de uma grande mobilização dos reitores, da Andifes e de uma série de atores que se preocupam efetivamente com a educação no Brasil, hoje pela manhã o MEC nos restituiu os limites de empenho. Essa comunicação foi feita pela SPO, Subsecretaria de Planejamento Orçamentário, significa o seguinte: agora as universidades e os institutos podem voltar a pagar as suas contas até o final do ano. Foi uma grande vitória, estamos agora comemorando, mas devemos ficar permanentemente vigilantes. O risco de um bloqueio orçamentário até 31 de dezembro não foi completamente afastado. Precisamos, portanto, ficar atentos, como também exigir ainda o retorno daqueles 438 milhões de reais que foram bloqueados do orçamento das universidades federais no mês de junho desse ano e que ainda comprometem o nosso encerramento orçamentário. De todo modo, parabéns a todos e todas que se preocupam com a educação e que foram partícipes dessa nova vitória. O que nós acabamos de ouvir foi uma fala publicada em forma de vídeo ali no Twitter da Andifes nesta quinta-feira, dia 1º, ali às 17 horas, onde o presidente da Andifes comemora de uma certa forma, né? Ele comemora ali o desbloqueio dos recursos que haviam sido bloqueados ali no dia 28. Portanto, o governo teria recuado e agora teria criado as condições
para que as universidades pudessem continuar fazendo seus empenhos e pagando as suas despesas. E é muito curioso porque ele reconhece, inclusive, que a possibilidade de que esses bloqueios pudessem voltar a acontecer até o final de dezembro, até o final desse mês, ali, até 31 de dezembro. E, para surpresa de todo mundo, porque por mais que ele estivesse antecipando que isso pudesse acontecer, não estava no horizonte que aconteceria horas depois. Portanto, não mais do que ali umas 4 horas após essa publicação desse vídeo, o governo retoma o bloqueio dos recursos. Portanto, observem, houve um bloqueio ali no dia 28 de novembro, esse bloqueio foi retirado no dia 1º e em torno de umas 6 horas depois já houve um novo bloqueio e nesse momento em que a gente conversa aqui agora, está bloqueado novamente esse recurso aí para universidades e institutos federais fazerem os empenhos e pagarem as suas despesas. Então, é esse o quadro desse momento. E aí nós vamos para mais uma fala aqui do presidente da Andifes, publicado também na conta da Andifes no Twitter. Então, atenção para esse áudio do presidente da Andifes, o professor Ricardo Marcelo Fonseca. De maneira inacreditável, as universidades federais e os institutos federais viram acontecer uma reviravolta na questão do bloqueio dos seus recursos. Se de um lado, ontem, o Ministério da Educação restituiu os limites dos nossos gastos, ou seja, da possibilidade que nós tínhamos para poder pagar as contas, de outro lado, o Ministério da Economia, com a outra mão, simplesmente retirou os recursos. Ou seja, de um lado falaram, vocês podem pagar suas contas, de outro lado, tiram o dinheiro impedindo que as contas sejam pagas. É uma situação absolutamente inédita e que nos deixa na mesma situação do início da semana, ou seja, uma situação sem recursos e sem possibilidade de honrar os gastos das universidades. Quais gastos? Os gastos internos com a nossa comunidade, inclusive bolsa, conta de luz, conta de água, coleta de lixo, mas também compromissos com os nossos terceirizados. E o final do ano e o Natal para essas pessoas humildes está se aproximando, mas também contratos com terceiros. A rigor, a situação agora está, inclusive, pior do que a situação do início da semana, porque foram abrangidos agora com essa retirada financeira, inclusive empenhos anteriores que já tinham sido feitos. O tamanho desse corte para as universidades em plena reta final da nossa execução orçamentária é num montante de aproximadamente 431 milhões de reais. Isso é uma situação inédita. O governo acaba no dia 31 de dezembro, a máquina pública precisa continuar girando, as universidades precisam manter os seus compromissos. Estamos na esperança e no diálogo que essa situação seja revertida pela sua imensa gravidade o mais brevemente possível. Então, mais uma vez, a gente tem aí essa participação do professor Ricardo Marcelo e fica muito claro a bagunça em que se tornou essa questão do financiamento da educação no governo federal nessa reta final aí do governo Bolsonaro. Ou seja, em uma semana o governo vai de um bloqueio, uma liberação e um bloqueio sobre os mesmos recursos, sobre as mesmas possibilidades de empenho de recursos. Então, isso torna impossível qualquer planejamento, qualquer organização, qualquer estruturação de uma área tão importante para o país, né? Como a educação. E aqui nós estamos falando muito especificamente das universidades e dos institutos federais, mas esse bloqueio dos recursos para a educação afeta toda a educação. Recursos de vários outros órgãos ligados à educação estão comprometidos nesse momento pelas decisões aí do governo, esse vai e volta, essa verdadeira bagunça em que se transformou a condução dessa área tão importante, como eu disse, para a sociedade brasileira. E nós fomos também aí atrás para ouvir o que os dirigentes de entidades sindicais, entidades dos trabalhadores da educação, como é que eles avaliam essa situação nesse momento. Nós conversamos com o presidente do ADURN sindicato, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Oswaldo Negrão, que vai aí nos informar como que a Universidade do Rio Grande do Norte está lidando com essa situação que, como a gente percebe pelas falas
aí do presidente da Andifes. É uma situação realmente muito delicada nesse momento de conclusão do ano aí para as instituições federais de ensino superior. Então vamos ouvir o presidente do Adurno Sindicato, o professor Oswaldo Negrão. Então, aqui na UFRN nós temos acompanhado a situação que já era dramática, bastante preocupante, considerando o contingenciamento e os cortes que já vinham ocorrendo no decorrer do ano. E na segunda-feira a situação ficou absolutamente dramática, né? Com o corte aqui na UFRN com mais 3,8 milhões de reais. E isso inviabiliza praticamente o mês de novembro, considerando que esses recursos eram destinados para pagamento de contas básicas, da água, luz, telefone e principalmente os terceirizados. Aí, né, foi apenas algumas horas, né, de menor preocupação, com aquela notícia no início da tarde de que esse contingenciamento ia ser suspenso e depois no final da tarde a retomada desse contingenciamento. A questão que fica bastante clara é aquilo que eu tinha até comentado no início do ano para a base do Adurno Sindicato, que a gente deveria ficar apostos e apreensivos porque, de fato, o governo Bolsonaro só termina no dia 31 de dezembro. E realmente parecia uma profecia que se concretizou, né? Isso sela justamente o perfil do governo Bolsonaro, que nesses 4 anos atacou de forma permanente e consistente toda a categoria de educadores e todas as políticas sociais. Em especial, a gente pode destacar a educação e o nosso Sistema Único de Saúde, né? O SUS também vem sofrendo cortes e também sofreu mais uma vez esses cortes. A situação fica mais preocupante ainda, considerando que nós estamos em mais uma onda da pandemia. A gente tem a notícia agora, né, de que praticamente 2 bilhões de reais vão ser perdidos em insumos e em vacinas, e a situação se espalha pelo Brasil como um todo e toda a estrutura do Estado. Então eu acho que é uma questão da necessidade urgente, da permanência da vigilância, na perspectiva do cuidado, da educação, do ensino superior e, em especial, da função social que tem a universidade, né? Nós precisamos de profissionais, nós precisamos da pesquisa, do ensino e da extensão. E, primordialmente, também cuidar dos nossos professores, dos profissionais do magistério, em especial dessas carreiras. Então, seguimos na luta em defesa da universidade, seguimos em luta na defesa da educação. E nessa sexta-feira, mais uma informação aí para você que está acompanhando essa situação da educação, né, do financiamento da educação no Brasil. Então, nessa semana em que 366 milhões do orçamento de universidades e institutos federais foram bloqueados e depois liberados e aí novamente bloqueados, o presidente Bolsonaro autorizou que o ministro da Educação, que é o Vitor Godoy, viajasse a Paris, ali uma viagem do dia 5 ao dia 10 de dezembro. Isso, segundo um despacho publicado hoje, nessa sexta-feira, dia 2, no Diário Oficial da União. E, de acordo com esse despacho, é o governo que vai bancar essas despesas. No entanto, ainda nessa sexta, horas depois dessa divulgação, o MEC divulgou uma nota informando que o ministro não vai mais a Paris, portanto, não é só o recurso que vai e volta, não. Essa ideia do ministro viajar também já caiu por terra. O ministro disse que ficará no Brasil para buscar soluções aí para esse desbloqueio dos recursos junto ao Ministério da Economia. Então é essa confusão em que a educação brasileira está envolvida. E é curioso perceber que nesse período também já era para ter saído o relatório do grupo de transição ali do novo governo acerca da educação, dessa pasta da educação, mas ainda não temos esse relatório. Várias áreas já concluíram os seus diagnósticos e estão apresentando ao governo, mas a educação ainda não concluiu, e o que a gente espera é que venha um relatório aí com um quadro bastante preocupante, porque, como a gente está percebendo, a situação da educação no Brasil é realmente muito preocupante. Esses bloqueios, desbloqueios e bloqueios nos recursos aí para universidades e institutos federais e para a educação como um todo, é só uma pontinha de um problema muito maior
que é a questão do financiamento e da gestão da educação brasileira. A gente vai continuar acompanhando isso por aqui e vai mantendo você muito bem informado aqui no podcast Educação em Destaque. Estamos chegando ao final do nosso programa, podcast Educação em Destaque, aqui nesse seu episódio número 51. Então, muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E esse programa, você sabe, ele é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENSE Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, e do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, além da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast. Procure aí por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque. Também estamos no Facebook com Educação em Destaque e no YouTube, onde você pode se inscrever no canal, acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. Outra forma de nos ajudar também é compartilhando esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim a gente faz com que esse conteúdo vá cada vez mais longe. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.